Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindos novamente ao canal Autossustentabilidade. Eu sou o Daniel Arroio e hoje nós temos nosso primeiro programa com convidados. O nosso convidado é o Rogério Markevitz. Falei certo? Certíssimo. Rogério Markevitz, ele é um presidente da Abravei, Associação Brasileira de Proprietários de Veículo Elétrico. Mas, inicialmente, antes de falar, se apresenta aí para a gente, Rogério, por favor. Vamos lá, um prazer enorme estar aqui, Daniel. Obrigado pelo convite. Meu nome é Rogério Markevitch, sou arquiteto urbanista, antes de mais nada, e atualmente sou o presidente da Abravei, como você mesmo falou, é uma associação que junta os malucos que já têm carro elétrico há algum tempo, né? A associação ela é de 2018, que nós fundamos, mas a partir de um grupo de WhatsApp que vem desde 2015, e quando nós compramos os primeiros veículos elétricos, aí tinha uma turma pequena e que a gente tinha necessidade de trocar informações, trocar conhecimento, então aí que surgiu a Bravei mesmo, né? A partir de um grupo de amigos que hoje foi evoluindo e tomou o porte que tem, o respeito que tem, a importância que tem a Bravei hoje em dia para o cenário da mobilidade elétrica no Brasil. Então, basicamente é isso. E, como eu falei, antes de tudo, eu sou arquiteto urbanista, que é aí que me motivou a ir para esse mundo da mobilidade elétrica. Joia. E qual foi o insight aí que te deu para começar a entrar nesse mundo aí, comprar o seu primeiro carro elétrico? Olha, naquele tempo, né, em 2015, na realidade foi uma necessidade mesmo de transportar um pouco do que eu aplicava no meu dia a dia, nos projetos de arquitetura que eu fazia, que a gente sempre teve essa preocupação de fazer projetos sustentáveis, eficientes, trazer para o meu dia a dia, o que eu estava fazendo no meu dia a dia, né? E por gostar muito de tecnologia também. Então, me chamou a atenção a mobilidade elétrica à época, e eu acho que foi uma questão de atitude mesmo, tentar mudar um pouco e ter uma vida um pouco mais sustentável, né? Também, não só dos meus projetos de arquitetura, mas da minha vida pessoal com a minha família. Então, começou aí. Depois Uhum, que você entra nesse mundo, aí você vai agregando outros valores, outros itens importantes nesse universo, que hoje em dia não é só nem mais por sustentabilidade, mas o início sim, foi realmente pela pegada sustentável. bacana. E quantas pessoas tinham no começo? Olha, a Bravio acho que começou com 8 pessoas, né, que era esse grupo de amigos mesmo que a gente saiu de São Paulo de carro elétrico e fomos para Teresópolis fundar a Bravei em Teresópolis, na sede de um grande amigo, que é o Luiz. Eu saí de Brasília, a maioria saiu de São Paulo ou do Rio de Janeiro e nos encontramos lá em Teresópolis fundando a Bravei. Hoje em dia nós somos algumas centenas, né, Uhum, de associados e é muito bacana ver esse movimento tomando força, tomando porte e tomando a importância que tem que ter, né, nesse cenário. 2015, entre 2015 e 2018, né, a quantidade de proprietários aí de carro elétrico era bem pequena. Como é que era a representatividade dos proprietários dentro da associação? Então vamos lá. Nessa época, egoisticamente falando, nós éramos proprietários de BMW i3 e a gente queria resolver os problemas dos BMWs i3, de cada um, ou tirar as dúvidas, tudo. Então, porque era o único veículo 100% elétrico vendido para o consumidor final. Era o único que tinha, não tinha outro veículo no mercado. Existiam alguns veículos elétricos espalhados, muitos de programas de P&D, né, de companhias, a maioria estatais, uma ou outra importação direta, uma coisa muito rara ainda na época para veículos elétricos, mas basicamente éramos donos de BMW i3, né? Então, e nesse momento a BMW no Brasil tinha vendido em torno de 160 BMWs i3. Então, assim, a gente iniciou,
né, a associação, tendo um universo de veículos vendidos de 160 veículos. Hoje em dia, a gente fechou 2024 com mais de 20 mil veículos 100% elétricos no Brasil. Isso é uma satisfação muito grande. A gente vê que está crescendo de uma maneira exponencial, né? Então, assim, de 2015 em 9 anos, né? Vamos falar menos de 9 anos até, a gente partiu de 160 para mais de 20 mil. Então, e num crescimento, numa velocidade sensacional. Bacana. E como é que é a atuação hoje da associação? Né? Porque tinha antes, né, trocar, tirar dúvida, né? Hoje, imagina que tenha outras demandas, né? Uma heterogeneidade maior de pessoas, né? E Outras até uma discussões. abrangência maior, né, pelo Brasil inteiro, né? Então, assim, a gente tem associados em praticamente todos os estados do país. Infelizmente, só no norte que a gente ainda não tem, Uhum. né, uma representatividade maior, mas no resto do Brasil, sim. E, basicamente, a gente ainda vive o principal intuito é tirar dúvida. É impressionante a carência de informação que a gente tem. Até hoje, a maioria das empresas não explica o que está vendendo ou não sabe o que está vendendo para o consumidor final, e o consumidor que está adquirindo o carro não sabe o que está comprando. Então, assim, a Bravê, ela entra exatamente isso, esclarecendo. E muitas vezes não dourando a pílula, né? Como a gente fala. A gente também fala as vantagens, os benefícios do carro elétrico, mas também toda a dificuldade que ainda acarreta ser proprietário de um veículo elétrico. Então, a Uhum. gente sempre, quando alguém pergunta antes de comprar um carro, a gente sempre faz a pergunta assim, mas para que você quer esse carro? Até para a gente tentar orientar melhor. E muitas vezes até faz sentido até um carro híbrido em vez de um carro 100% elétrico, em alguns casos, né? Apesar que eu prefiro, né, e defendo o veículo, né, 100% elétrico. E mais do que só um veículo individual, né? Não vou falar egoisticamente, né, naquele modo de transporte individual. A gente defende a mobilidade elétrica como um todo, né? Então a gente está falando de ônibus elétrico, metrô, caminhão de entrega, caminhão de lixo, a mobilidade como um todo, né? Uber, táxi. Então, assim, a gente sabe que as cidades precisam da mobilidade elétrica. Então, a gente defende como um todo, e, lógico, o consumidor final também, individual, do veículo elétrico. Também. Então, a gente tem esse panorama todo. Desculpe que, de vez em quando, eu vou sempre para o meu lado de urbanista aqui, que Né? a Pode ficar à veia é vontade. forte. Pode ficar à vontade. Aqui a gente está conversando, Uhum, não tem nenhuma limitação, não. perfeito. Já é. Ah, sobre a infraestrutura, como é que o pessoal está enxergando hoje a infraestrutura de recarga, de uso? É, tem algumas perguntas básicas, né, que quem está entrando, né, fica preocupado, assim, onde que eu vou carregar meu carro elétrico, né? Então, assim, a primeira. Isso em, em 2015, que aqui eu moro em Brasília, aqui mesmo a gente tinha um carregador apenas da BMW instalado em um supermercado, não tinha mais em lugar nenhum. E me deu pânico, né? Comprei o carro, estava entusiasmado, chegou o carro na minha garagem, meu Deus do céu, e agora o que eu faço com esse carro? Onde que eu vou recarregar o meu carro? E naquela época, sem muita informação, sem muita experiência nem nada, eu fiquei praticamente um mês tomando café da manhã todo dia no Pão de Açúcar para ficar recarregando o meu carro. Eu chegava, não tinha outro carro mesmo, né? Parava lá, tomava café da manhã todo dia no Pão de Açúcar. Depois que eu fui analisar, sentir minha necessidade, deslocamento, o que que era, aí eu vi que se eu instalasse, que foi o meu caso até um ano atrás, uma tomadinha 20 amperes na minha vaga de garagem, resolvia a minha vida toda, que foi o que eu fiz. Eu tinha uma tomadinha, 3 pinos. Então, assim, hoje em dia, falando principalmente para o consumidor que está entrando agora nesse universo, em relação à infraestrutura, onde recarregar o carro? Olha, basicamente em casa. Você vai recarregar
no seu prédio, na sua casa, tendo uma tomadinha 20 amperes vai resolver bem a sua vida. Tem algumas dificuldades, dependendo do condomínio, se você não tiver uma vaga privativa sua, tiver uma vaga, como é muito comum em São Paulo, né? Uma vaga rotativa, que é Sim. sorteada todo ano, complica um pouco, concordo. Mas, basicamente, quem tem um carro elétrico vai abastecer em casa. Tá? O que a gente vê muito, que foi muito útil esses pontos em supermercados, em shopping center, em restaurantes, que a gente vê muito hoje em dia, foi muito bom para divulgar a mobilidade elétrica. Né? As pessoas falam, olha, tem um carregador de carro elétrico, existe carro elétrico. Então, assim, serviu muito para isso, institucionalmente, né? Vender a marca, vender que existe carro elétrico. Então, assim, no meio urbano, está muito simples se você tem condições de ter uma tomada em casa. Eu não estou nem falando de um equipamento de recarga mesmo. Não há tanta. Se você ainda tiver um equipamento de recarga, né, fica muito mais fácil. Mas no meio urbano, você resolve muito bem tendo esse ponto elétrico em casa. No meio rodoviário, aí é outra coisa. Realmente, a gente tem uma carência muito grande, principalmente saindo do estado de São Paulo e da região sul, de ter pontos de recarga rodoviários. Né? Então, assim, o estigma do carro elétrico ainda ser muito visto, com razão, né, de ser um carro urbano. Né? Então, ele carrega esse estigma por causa disso, pela falta de infraestrutura. Eu mesmo adoro viajar de carro elétrico, eu saio de Brasília, eu vou pelo menos umas 5 vezes por ano, a minha filha mora em São Paulo, eu vou a São Paulo. Hoje em dia, nos últimos tempos, né, eu vou no mesmo dia, eu saio de manhã, chego à noite em São Paulo, tranquilo, são 1.100 quilômetros, eu faço em geral em 14 horas, indo na velocidade da via, tranquilo. Da última vez eu parei 2 vezes apenas, parei em Uberlândia, parei depois de Ribeirão Preto um pouco. Você abastece 2 vezes, né? Você olha aonde tem os carregadores, nesse percurso é tranquilo. Mas pela dificuldade que a gente sabe, eu mesmo, eu adoro ir a Belo Horizonte, é difícil ir de carro elétrico. É mais perto da Brasília a Belo Horizonte, são 750 quilômetros, eu não dou conta. Eu tenho que dormir no meio do caminho ou fazer algum malabarismo aí via Araxá, tal, aumentando o percurso. Mas eu chego em São Paulo, mas não chego a Belo Horizonte. Isso assim mostra bem, demonstra bem a dificuldade que a gente tem e a falta de infraestrutura rodoviária que a gente ainda tem, mas que está melhorando bastante. Né? Nos últimos anos a gente viu bons exemplos de equipamentos sendo instalados e equipamentos rápidos, diferente dos equipamentos urbanos que a gente tem, né? Equipamento urbano que a gente fala, carregadores em geral, de 7 quilowatts ou de 22, que é o mais usual, né? Esses dois. Em estrada, a gente já está falando de equipamento de 150 quilowatts. Então, é um investimento maior, uma dificuldade maior, mas estão aparecendo. Uhum. Daniel, a gente é muito otimista, né? A Ah, gente tem sim. que apostar nisso, né? Então, está aparecendo. Infraestrutura, então, a dificuldade hoje em dia é rodoviário, a infraestrutura rodoviária. E já tem alguns corredores assim que já facilita, né? Até já comentei em outro vídeo, né? De Florianópolis até o Rio de Janeiro consegue ir sem maiores problemas. Né? Aquele corredor que Exatamente. liga o Paraná do leste a oeste, e vice-versa. Não, até eu saindo de Brasília, eu chego em Porto Alegre. Né? Dá para chegar em Porto Alegre. Eu chego no Rio de Janeiro, mas assim existem alguns corredores específicos, como você mesmo falou, existe, né? Uhum. Algumas regiões que já têm uma quantidade interessante de carregadores, que esse ano eu acho que vai ser crítico, mesmo esses, porque a quantidade de veículos que estão sendo vendidos, a infraestrutura que começou, ela não está tendo a velocidade adequada para a quantidade de veículos. Então, vamos ter um momento difícil, eu acho, esse ano e ano que vem também, mas depois a coisa, eu acho que, mesmo vendendo muito carro elétrico, a infraestrutura já vai estar acompanhando. Mas, nesse momento, nós estamos num momento de transição também, né? De falta de infraestrutura e, ao mesmo tempo, de transição, né? Louco isso, né? Mas Uhum. está acontecendo, A demanda vai puxando um pouco também, né? sem dúvida. Né? Até o próprio investimento de se montar, né, um eletropolo
Uma travada aí. Né, é muito uma demanda mínima, né, principalmente em grandes centros urbanos, tudo, a infraestrutura automaticamente ela vai acontecendo. Já virou um negócio, né? Existem Uhum. várias empresas investindo nisso como negócio, não mais como há pouco tempo atrás, que era simplesmente programas de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, né, em geral, de empresas públicas, né? Hoje em dia, não. É negócio privado para dar dinheiro. Então, perfeito. É. E por meio assim da associação tem assim debates ou como é que diz tentativas aí de viabilizar mais esses corredores, né? Aumentar o número de Sim, carregadores sim. nos locais que já Até tem. falando um pouco mais da associação, eu falei só aquele mais básico, né? Que é de tirar dúvida, orientar, esclarecer a sociedade como um todo. O bom é que, assim, hoje existe Deu uma a travada veículos aí. elétricos, a mobilidade elétrica, mas, assim, a única que representa o consumidor é a Bravei. Então, assim, a gente hoje em dia é muito demandado pelo próprio governo, empresas que querem entender o perfil desse consumidor. Então, assim, várias empresas consultam, a gente faz pesquisa com nossos associados, né? É muito interessante. E quando tem alguma demanda, como aconteceu nesse último ano, várias vezes no Congresso Nacional, no Senado, a gente é chamado para ter a visão do consumidor também, não só das fabricantes de veículos, das que estão desenvolvendo infraestrutura. Eles querem escutar também o consumidor. Então, a gente tem alguns assentos importantes junto ao governo federal, né, para defender o consumidor, né, e temos também algumas demandas específicas estaduais, né, que a gente busca muito tentar incentivar a mobilidade sustentável urbana, né, através de alguns benefícios, de alguns incentivos, de algumas coisas. E o mais claro, o mais fácil de ser visualizado são as isenções, tipo IPVA, isenção de rodízio na cidade de São Paulo. Então, alguns benefícios que viram uma contrapartida pelo benefício do carro elétrico no meio urbano e uma contrapartida de quem está investindo, né, nesse tipo de locomoção, né, que é bom para a cidade. Até um bom exemplo nesse último ano, tem uma demanda no Congresso Nacional sobre o tipo de plug que tem que ser feito, se tem que padronizar ou não o plug de Uhum. abastecimento, que a gente sabe que o Brasil não é padronizado. Então, chamaram Anfávia, a BVE, várias empresas também, e nos chamaram como consumidor para a gente dar a nossa opinião também. Então, foi muito rico o debate, é bem interessante, é o tipo de fórum que a gente gosta de participar e que acha importante a nossa representatividade com essa visão do consumidor, do usuário do veículo elétrico, que é uma visão completamente diferente das empresas que estão querendo vender, que estão querendo fazer infraestrutura, do próprio governo que quer regulamentar em metro, uma série de coisas. A nossa visão é importante e é diferente desses outros atores, né, desse nosso ecossistema aí de mobilidade urbana. Porque quem de fato vai utilizar, né? Quem de fato vai ser o mais interessado, né? Nesse caso. E que tem as dores de saber o que está incomodando, o que está trazendo benefício, né? Então a gente consegue colocar esse ponto de vista. É importante. E nós, ainda bem, somos reconhecidos por isso, né? Então, até a PNME, que é a Plataforma Nacional de Mobilidade Elétrica, vinculada ao governo federal, ela sempre cita, né, as nossas experiências, né, em toda publicação, de todo o fórum que eles participam. Então, assim, é um parceiro bom também que a gente está junto. Legal. Você comentou dos plugs, né, hoje o que eu vejo aí mais é assim, o tipo 2, né, que é o padrão europeu. Você acha que isso já, para o Brasil, já é considerado um padrão brasileiro ou é uma coisa, vai ser mais uma mistura, uma salada? Ou vão arrumar uma tomada de 3 pinos que só existe aqui? Eu vou até bater na mesa aqui, ó.
para a gente não inventar uma jabuticaba, né? É. Mas, assim, o mercado ele é soberano, né? É impressionante. O mercado decidiu, né? Lógico, várias influências. E o nosso plug, mesmo não sendo oficializado, né, já foi adotado o plug tipo 2, que é o tipo europeu. Tivemos tem algumas empresas que ainda importam outros tipos de plug, vou falar aqui, né, a JAC mesmo. A maioria mesmo dos casos importados pela JAC é o plug GBT, que é o plug tipo chinês, né? Uhum. O Leaf da Nissan. A Nissan Legal. importou, né, o carro com o tipo 1, que é o padrão americano, né? Então, assim, viram que erraram nisso, né? Eu acho que a própria Jaque já viu que complicado apostar no plug GBT e, inteligentemente, né, as duas grandes entrantes desse ano que mexeram com o mercado, que é a GWM e a BYD, É. vieram já com plug europeu. Era muito cômodo até para eles trazerem o plug chinês, Eles que inundar o já são mercado chineses, como né? eles estão fazendo com carros chineses de qualidade, ainda bem, mas com plug chinês. Mas eles inteligentemente perceberam que o mercado optou pelo tipo 2 europeu. Então, as próprias marcas chinesas, né, dois bons exemplos, né, a GWM e a BYD, com plug europeu tipo 2 para atender o nosso mercado. Isso eu achei sensacional, um gol de placa das duas, né? E o restante das marcas europeias vieram com tipo 2, né? A BMW foi precursora nisso. A Volvo, que teve um papel importantíssimo nos últimos anos de eletrificar todos os carros à venda, que já trouxe com tipo 2. E também um belo exemplo, além da a própria essas duas marcas chinesas, a GM, né, uma marca americana que importou um carro americano, que é o Bolt, em vez de trazer o plug tipo 1, né, que seria o natural desse carro, né, Uhum. feito nos Estados Unidos para atender o mercado brasileiro, que é um mercado pequeno ainda, né, quando eles estavam iniciando, já veio com o tipo 2. E aí eu vou falar que teve até uma influência grande da Abravi, porque Ah, a legal. GM nos consultou antes e nós batemos muito nessa tecla com a GM na época. Espero ter contribuído com isso, se não eles mesmos avaliaram. A gente bateu muito na tecla que a gente queria o Bolt, achava interessante o Bolt, mas o plug tinha que ser tipo 2, já para aproveitar uma infra já pré-instalada, né? E já direcionar, né, que o mercado ia escolher o tipo 2. Ainda bem que foi um golaço da própria GM Assim. nisso também. E é um belo carro e que eles fizeram. É o único Bolt, né, com tipo 2 que é feito, o feito para o mercado brasileiro. É interessante isso. Ó, legal. Significa que é um mercado relevante, né, para eles. Pra eles fazerem Exato. uma Eles estão começando a oficialização, né? apostar aqui, mas eu acho que o mundo inteiro está começando a apostar aqui. Eu acho só, infelizmente, os brasileiros, as marcas já instaladas, mais enraizadas, que não estão querendo muito os carros elétricos aqui no Brasil. Mas vamos lá, vamos com fé. É, tem um pessoal ainda que está um pouco resistente, né? Exatamente. Você comentou outra coisa que você comentou também foi de PVA. Aí em Brasília tem alguma coisa de PVA? Alguma isenção? Alguma. Tem. Brasília é interessante nisso, que até pelo formato da cidade, olha o urbanista falando aqui, até pelo formato da cidade, a vanguarda que a gente sempre teve aqui, ela é sempre pioneira no assunto mobilidade elétrica. É impressionante, em vários assuntos, né? Nós temos isenção de PVA, sim, para carros elétricos e híbridos, tá? Então, assim, a gente tem essa isenção, é interessantíssimo. Fomentou bem o mercado de elétrica aqui. A gente, proporcionalmente, nós somos o segundo estado, né, segunda ente da federação proporcionalmente em veículos elétricos. Isso teve um aumento
na arrecadação local, mesmo abrindo mão do IPVA, mas os outros impostos compensaram. A gente tem esse estudo aqui disponível, que valeu a pena o investimento de isentar IPVA, porque ganha no aumento dos Uhum. outros impostos que vem junto. Nós somos pioneiros também no nosso Código de Obras de 2018. Desde 2018, todas as novas obras no Distrito Federal são obrigadas a ter vagas com ponto de recarga para carros elétricos em todas as obras, independente se é residencial, comercial, institucional, todas são obrigadas a ter um percentual da vaga para veículos elétricos com carregador. Então, assim, foi pioneira nisso desde 2018. Depois disso, a gente deu muita consultoria para várias cidades e municípios, que aí é uma lei municipal, o Código de Obras, também incentivando esse tipo de vaga. E tivemos uma ação do governo local de ter alguns carros compartilhados entre funcionários públicos de deslocamento com carro elétrico. E ficou durante 2 anos em teste, mas o grande legado, né, dessa ação foi que nós temos hoje em dia no Distrito Federal 36 carregadores duplos, quer dizer, nós temos 72 carregadores em área pública, de 22, com acesso facilitado e gratuito para a população. Então, nós temos 72 carregadores em área pública, nas vias do Distrito Federal, gratuito para o usuário de veículo elétrico. Então, isso é muito legal também. Essa ação se encerrou agora nesse ano, mas os carregadores estão aqui, eles estão sendo agora licitados, que foi um grande teste, uma grande experiência, e vai entrar uma empresa agora cuidando desses carregadores e cobrando, né, pela utilização, que é mais do que justo. A gente ficou durante 3 anos com eles gratuitos como teste, valeu a pena. Então, assim, Brasília foi pioneiro nos carregadores públicos, na lei que obriga vaga para carro elétrico e também na isenção de IPVA. Nós não fomos os primeiros a isentar, mas também entramos nessa de isentar como incentivo, né, a compra e a troca da frota, né, de uma frota a combustão para uma frota sustentável. Legal. E a cobrança, assim, quando a gente abastece o carro a gasolina, a gente também paga, né? Então, nada mais justo do que também pagar a energia, que é muito mais barato, né? Inclusive. Mesmo sendo barato, tudo, mas tem que ser cobrado. Não é justo, né, um governo ficar bancando abastecimento durante um tempo. Bancou como pesquisa, como avaliação, né, se valia a pena ou não, e como teste, lógico, mas já vai entrar uma empresa que o lado bom disso, além de cobrar um preço justo, lógico que tem que ter o lucro da própria empresa, tudo, mas a gente vai ter certeza da manutenção desses carregadores, porque quando é um bem público, muitas vezes ele fica à mercê de ser vandalizado, ser deteriorado, não ter a manutenção. E dessa maneira a gente vai ter certeza que os nossos carregadores, esse patrimônio da sociedade do Distrito Federal, vai ser mantido e vai ser usado pela população. Então, é interessante. Então, tem que ser cobrado, sim. A gente apoia. No início, né, não só esse, mas todos os carregadores, era de uma maneira gratuita, mas naturalmente tem que ser pago. Né? Isso não tenho dúvida disso. E até para garantir que quando você chegar lá, ele esteja funcionando, né? Porque você, né, vai lá, você vai falar assim, eu vou carregar em tal lugar. Aí chega, não está funcionando. Aí como é que faz, né? Você se programou, né? Às vezes até nem pôs um plano B. Exato. Então, você tocou num ponto ótimo. A gente que viaja então com carro elétrico, nós temos alguns dramas, né? Primeiro, fazer um planejamento correto da viagem, né, para saber aonde tem os pontos de recarga. E mesmo sabendo onde tem os pontos de recarga, a gente tem alguns dramas, né? Primeiro, chegar no local e saber se o carregador está funcionando ou não, porque é muito usual ele estar estragado, né? Uhum. Mas esses que eram de empresas públicas, não tinha uma manutenção de acordo.
O segundo drama que a gente tem é chegar lá e se tiver alguém recarregando na hora também, porque são tão poucos, né? Então fica a dúvida se vai estar funcionando e a dúvida se ele vai estar ocupado, principalmente na estrada, né? Qualquer tempo a mais é uma eternidade. Então Sim. a gente ainda passa por esses dois dramas até hoje, tá, Daniel? Infelizmente, isso vai Uhum. mudar, isso vai mudar. Tem melhorado bastante, né? E aí a Sem dúvida, tendência é melhorar cada vez mais. sem dúvida, sem dúvida. Já é. E você tinha comentado uma vez, eu não sei se você falou agora que tem uma lei que é obrigatória de colocar os carregadores, né? Mas aí tinha uma lei tinha uma quantidade mínima que tinha que colocar, não tinha? Que teve aí? Exato. A nossa lei mesmo, o nosso Código de Obras de 2018, quando a gente lançou que achava que a gente era maluco, eu fui um dos idealizadores da lei, né? Então, tinha um carimbo com a minha cara que os empresários aqui sempre olhavam para mim, pô, essa vaga a mais, a sua culpa, né? É minha culpa, mas vocês vão agradecer, porque foi, foi uma ferramenta de marketing sensacional para os empreendimentos aqui também. Eles viram isso. Mas, independente disso, na época era acima de 200 vagas, 0,5% das vagas. Em 2022, a gente já corrigiu a lei. A gente está colocando 0,5% das vagas para cada 100 vagas. A gente já dobrou o número. Uhum. E uma coisa interessante, como eu tinha falado, né? O mercado é soberano e mais inteligente do que a gente, né? Então, assim, o mercado ele vai se adaptando. Em empreendimentos, principalmente na cidade de Brasília, não no Distrito Federal como um todo, no Distrito Federal como um todo, se atende o mínimo da lei e está sendo bem interessante, está sendo implementado isso. Mas no plano piloto, na cidade de Brasília mesmo, eles viram que era muito mais interessante, em vez de um prédio com 100 vagas, ter uma vaga para carro elétrico ou duas vagas, né? É, 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 em vez de colocar essa vaga que eles não podem vender à disposição do condomínio, eles viram que consegue atender a lei de outra maneira. Se ele disponibilizar um ponto elétrico para cada apartamento das vagas. Então, já tem alguns anos aqui, tem uns 4 anos, que todo empreendimento residencial que a gente faz aqui no plano piloto, todo apartamento tem um ponto de recarga na sua vaga. Com isso, não precisa deixar aquela vaga especializada, né, assim, para o condomínio, e para o usuário é muito melhor ter na sua vaga o ponto elétrico. Então, assim, a coisa como é que vai pegando uma forma, e hoje em dia mais ainda. E hoje em dia existem várias empresas em Brasília para fazer essa infraestrutura em todos os prédios aqui. É muito interessante como a É coisa legal. vai evoluindo e o mercado assimilando, né? Vai tendo as necessidades, né? Exato, exatamente. Já é. E aí, antes da gente finalizar, você quer deixar uma mensagem aí, deixar um convite para o pessoal conhecer? Exato. A primeira coisa, né, acompanhe a Bravei. Realmente a gente tem feito um trabalho em prol da mobilidade elétrica muito forte. Agradeço muito o espaço como esse, Daniel. Você que é um grande incentivador da mobilidade sustentável elétrica. Então, eu agradeço muito, né, o seu empenho. Eu sei há quanto tempo a gente se conhece, eu sei dessa sua batalha, né, Uhum. para o carro elétrico, né? Então, assim, é muito importante a gente disseminar a informação correta, né? Nesses tempos de internet, de notícia fácil, também as fake news se propagam muito fácil, né? Não só em relação à mobilidade elétrica, mas tudo, né? Então, o que a gente tem muita desinformação. Então, qualquer espaço que a gente consiga falar de carro elétrico, para falar de todas as dúvidas, espero ter outras oportunidades que a gente pode falar, além de abastecimento, falar das baterias, falar de manutenção de carro elétrico. Tem muitos assuntos interessantes que têm os prós e contras, mas que a gente deixa a informação disponível para a sociedade. Eu acho que isso que é o grande papel da Abravi, é informar a população, informar a sociedade. E não tenho dúvida
que cidades sustentáveis passam obrigatoriamente pela mobilidade elétrica. Então, assim, é esse o recado que eu tenho que dar, que assim, não tem volta. A gente sabe que a mobilidade é elétrica da agora em diante. Então, as cidades vão ter que se adaptar, as pessoas vão ter que se adaptar para evoluir. Então, é isso aí, Daniel. Com certeza. Obrigado aí. Você foi o nosso primeiro convidado aqui do canal, da conversa. Foi a cobaia. Espero que você tenha gostado. Eu gostei muito da nossa conversa. Espero aí que o nosso público goste também e se empolgue aí com, né, com agora com os, né, depois dessa conversa, se empolgue em conhecer melhor, né, e considerar mais essa possibilidade de ter os carros elétricos. Exato. E se tiver dúvida, tem a Braveí para tirar qualquer dúvida e trocar informações, compartilhar dores e vitórias dessa mobilidade elétrica. Daniel, muito obrigado. Obrigado a você. E aí, se você quiser, você que está assistindo, tiver mais dúvidas, né, quiser fazer mais perguntas, pode mandar para cá. A gente repassa para o Rogério, depois a gente responde, grava um vídeo com respostas, traz ele de volta. E pode mandar as perguntas que a gente vai encaminhando e vai respondendo, porque acho que é um assunto aí bem interessante, com certeza vai ter, né, bastante questionamentos aí a serem feitos. Certo? Então, muito Muito legal. obrigado. Obrigado, Rogério. E você aí, até a próxima. Tchau, tchau.